Boa noite. Veja no Brasil TV desta sexta-feira, dia 12 de julho. Em Pernambuco, policiais militares são presos numa operação contra a milícia. Os suspeitos são investigados por extorsão, homicídio e lesão corporal. Na Bahia, armas, munição e drogas são apreendidas num buraco subterrâneo num matagal de difícil acesso. Em Mato Grosso, 58 crianças da etnia Chavante morreram no ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde. Muitas delas por doenças que poderiam ser evitadas e tratadas. E ainda, no Acre, a campanha de vacinação contra a gripe é antecipada para prevenir surtos. É agora no Brasil TV. No Ceará, uma operação da Polícia Civil apreendeu mais de 6 milhões de reais em bens com um casal suspeito de participar de um esquema de lavagem de dinheiro. Quem tem as informações é o repórter Isaac Macedo. As investigações começaram a partir de uma denúncia feita de forma anônima para o Departamento de Inteligência da Polícia Civil, que começou a investigar esse casal. O homem tem 32 anos de idade e já tem antecedentes criminais nos estados de Minas Gerais e também no Espírito Santo. A mulher tem 34 anos de idade. As investigações mostravam que essa dupla, que morava em um condomínio de luxo na região metropolitana de Fortaleza, apresentava um padrão de vida que não condizia com a renda que era apresentada para as autoridades brasileiras. A partir daí, a polícia percebeu que havia uma fraude que consistia na criação de cartões de crédito internacionais em nomes de terceiros no Brasil e em alguns países da Europa. Esse dinheiro era lavado aqui no estado do Ceará. A polícia conseguiu apreender e sequestrar parte desses bens. A gente acompanha nas imagens 2 carros de luxo, o próprio apartamento, a casa nesse condomínio de luxo onde esse casal morava, além de outros pertences, como relógios de ouro, joias e bolsas de luxo também. Bom, o homem acabou sendo preso durante esse trabalho porque com ele a polícia encontrou uma arma de fogo. Ele também vai responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. As investigações continuam porque a polícia cearense quer descobrir o tamanho dessa fraude, desse esquema criminoso. A intenção é saber se outras pessoas podem estar envolvidas nesse caso. Isaac Macedo para o Brasil TV. Policiais militares e um ex-vereador foram presos numa operação contra a milícia em Pernambuco. Os suspeitos são investigados por extorsão, homicídio e lesão corporal. Os detalhes com a Natália Dielu. 8 policiais militares foram presos nessas operações e eles são suspeitos de terem envolvimento com uma milícia. A gente está aqui ao lado de Jorge Pinto, que é subchefe do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil aqui de Pernambuco. Ele vai dar mais detalhes. Doutor, de que forma essa milícia agia no município de Abreu e Lima? A milícia ela agia onde o poder estatal se fazia ausente. Então, sabendo disso, já uma região bem precária em questão de segurança pública, eles intitularam a taxa de proteção. Todos os comerciantes, em sua ampla maioria, eram compelidos a pagar cerca de R$40 a R$50 por semana para que esses patrulheiros, a mando do líder dessa milícia privada, não promovesse retaliação. Essa retaliação seria invasão em estabelecimento comercial, lesão corporal ou qualquer outro tipo de agressão. O ex-vereador, ele era o principal responsável por manter essa milícia privada em funcionamento. Ele, enquanto membro do Poder Legislativo Municipal, à época em que exerceu a vereança em Abreu e Lima, ele constrangia servidores comissionados a repassar parte do pagamento dos seus vencimentos para ele. Então, era como se fosse uma forma de se manter no cargo. Quem quisesse trabalhar para ele, mensalmente deveria pagar uma prestação, parte do salário para manutenção no cargo. Outros materiais foram apreendidos? Que tipo de material foi apreendido? Foram apreendidos cerca de 12 armas de fogo, dentre armas particulares e funcionais, aparelhos celulares, munições e certa quantia em dinheiro, algo em torno de R$3 mil com um dos alvos, mas a gente ainda não pode precisar porque o procedimento cartorário ainda não foi finalizado. Muito obrigada, Dr. Jorge Pinto, subchefe do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de Pernambuco. Voltamos ao estúdio.
Em Salvador, na Bahia, a Polícia Civil apreendeu fuzis, metralhadora, munição e drogas num buraco subterrâneo no matagal de acesso bem difícil. A operação foi realizada durante a madrugada no bairro de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Numa área de mata fechada, a Polícia Civil desenterrou um tonel que guardava 6 fuzis e uma metralhadora. Armas que, segundo a polícia, eram usadas por uma facção criminosa que disputa territórios com outros grupos na capital e na região metropolitana. Para fazer o domínio, ou buscar o domínio do território e também para fazer o enfrentamento às forças de segurança. A gente realmente tirou de circulação ferramentas que eram utilizadas para o cometimento de diversos tipos de delitos, em especial os delitos violentos. Os agentes também apreenderam 400 munições, carregadores, 10 quilos de pasta base de cocaína e coletes balísticos. Esta é, até agora, a maior apreensão de armas e munições na Bahia em 2024. A ação de hoje foi desdobramento de uma operação realizada em junho em Salvador, quando a polícia encontrou um laboratório de produção de cocaína e um suspeito de envolvimento com o tráfico foi morto em confronto com as forças de segurança. Na operação de junho, 502 pessoas foram presas em todo o estado. Os agentes também apreenderam 100 quilos de droga. A polícia analisou os celulares usados pelos criminosos e acabou encontrando informações que levaram ao local onde as armas apreendidas hoje estavam escondidas. As forças de segurança da Bahia apreenderam 39 fuzis este ano. Em todo o ano passado, foram 55. Quando nós apreendemos mais armamento, denota que ele está entrando, mas também é uma resposta das operações policiais. Por isso que a gente precisa não só aprender, mas focar quem está trazendo, quem está recebendo, qual é essa trilha, principalmente dentro do nosso estado, visando fazer a prisão e obstaculizar que esse armamento consiga chegar aqui a essas organizações criminosas. No Maranhão, toneladas de ossos apodrecidos de animais foram encontrados em estabelecimentos. A operação foi coordenada pelo Ministério da Agricultura. A repórter Simone Oliveira tem os detalhes. Foram apreendidas 50 toneladas de produtos irregulares, sendo 21 só de ossos, que estavam sendo distribuídas pelos fiscais. Os agentes também descobriram que a empresa, alvo da operação, não tinha registro no Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento. Ela falsificava o selo do Serviço de Inspeção Federal e comercializava os produtos tanto em lojas agropecuárias como diretamente aos produtores rurais. Além das medidas administrativas, os responsáveis podem responder por crimes contra a saúde pública, falsificação de documentos oficiais, crimes contra o consumidor e crimes ambientais. Outras fases da operação devem acontecer em breve e vai verificar se há produtos fabricados com a matéria-prima contaminada. Simone Oliveira para o Brasil TV. Dados do Ministério da Saúde apontam que 58 crianças da etnia Chavante morreram no ano passado em Mato Grosso. Muitas dessas mortes foram causadas por doenças que poderiam ser evitadas e tratadas. O repórter Juan Gabriel tem os detalhes. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, a maioria dessas crianças morreu vítima de doenças como pneumonia, desnutrição e diarreia. Em alguns casos, faltou até mesmo acompanhamento médico para os pacientes. O número de mortes registradas no ano passado foi menor do que em 2022, quando o total de óbitos chegou a 77. A Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso informou que tem relatado os casos às autoridades da saúde. Ainda segundo a federação, as mortes evitáveis têm diversas causas e somente ações conjuntas entre município, estado e o governo federal podem resolver a situação. Já o Ministério da Saúde informou que está atuando para reduzir os óbitos infantis por causas evitáveis em todos os 34 distritos sanitários indígenas do país, incluindo o do povo Chavante, aqui em Mato Grosso. Entre essas ações estão a criação do Comitê de Redução da Mortalidade na Infância Indígena e o fortalecimento da estratégia de atenção integrada às doenças da infância. Nós pedimos informações também para a FUNAI e ao Ministério dos Povos Indígenas, mas ainda não recebemos resposta. Juan Gabriel, de Primavera do Leste, em Mato Grosso, para o Brasil TV. No Acre, a campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada para prevenir surtos e hospitalizações.
A medida deve proteger a população e prevenir surtos, garantindo que a imunização aconteça antes do pico de transmissão do vírus. O principal objetivo da antecipação é aumentar a cobertura vacinal entre as crianças, prevenindo assim o aumento de surtos e hospitalizações, já que o período é de maior circulação do vírus. O público infantil é considerado um grupo prioritário devido à sua maior vulnerabilidade às complicações causadas pelo vírus da gripe. De acordo com a enfermeira Gilmara, a antecipação da vacinação é uma medida preventiva essencial. São o público que está sendo mais acometido com as síndromes gripais e a vacina, ela tanto protege como ela ameniza, ameniza quanto à hospitalização e até mesmo contra a morte. A imunização é gratuita e está disponível em diversos pontos da cidade. No Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, as doses podem ser aplicadas em crianças menores de 5 anos e em idosos a partir dos 60 anos de idade. Nas unidades de referência em atenção primária da capital, para facilitar o acesso para todas as famílias, as doses estão sendo aplicadas apenas em crianças menores de 5 anos. A Nataline é mãe da Alice, que tem apenas 1 ano e 7 meses. E para garantir a imunização da pequena, ela veio já no primeiro dia de campanha. Então é melhor a gente evitar do que trazer as consequências futuramente, né? Além das crianças, os idosos também estão sendo vacinados nessa fase da campanha. A dona Zélia, de 61 anos, foi uma das primeiras a se vacinar no CRI como parte do grupo da melhor idade. Mandei logo meu filho me trazer, porque eu peguei essa gripe. Foi 3 meses de sofrimento. Quase que eu não aguento mais. É importante, porque quando eu estava tomando ela todos os anos, eu pegava gripe, mas não era desse jeito. E agora ela é bem pesada. Além de reduzir os casos da doença, a imunização contribui para aliviar as internações, especialmente em um período em que outras doenças respiratórias também circulam com maior intensidade. É importante que os pais aproveitem essa oportunidade para proteger a saúde dos pequenos e contribuir para o bem-estar coletivo. Porque tá aí as pneumonias, os hospitais muito lotados, e a vacina é a proteção do momento. Então, as nossas unidades, elas estão disponibilizando a vacina. Olhe com carinho para o seu bebê, para a sua criança. Ainda no Acre, depois de 3 meses internado, morreu o piloto do avião que caiu em Manoel Urbano, no interior do estado. O Júnior Andrade tem as informações. O piloto Valdir Ronei Mendes, de 59 anos, morreu nesta sexta-feira em Manaus, após mais de 3 meses internado no Centro de Tratamento de Queimados, na capital amazonense. Ele é a 4ª vítima que morre devido à queda do avião em Manoel Urbano, no interior do Acre, em 18 de março deste ano. 7 pessoas estavam a bordo da aeronave que caiu após decolar, sendo 4 homens e 3 mulheres. Eles seguiam para a cidade de Santa Rosa do Purus, distante 150 quilômetros do município de onde decolaram. O piloto estava na unidade de terapia intensiva com 40% do corpo queimado. Após quase 4 meses do acidente, não há informações sobre possíveis causas para a queda. Mas, segundo a ANAC, o avião não tinha autorização para realizar o serviço de táxi aéreo. As investigações continuam em busca de respostas que levem às causas do acidente. A apuração é feita pela Polícia Civil de Manoel Urbano e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Volto com você aos estúdios. O mau hábito de jogar lixo na rua ainda é cultivado por muita gente. Isso provoca gastos excessivos à limpeza pública. Na correria do dia a dia, as pessoas costumam consumir alimentos, bebidas, mas largam tudo pelo chão. Nas ruas da cidade é possível encontrar um pouco de tudo. Sobras de alimentos, papéis, plásticos e papelão. Ação reprovada por Dona Maria Dalva. As pessoas deveriam levar uma sacolinha para botar a sujeira que faz na sacolinha. Dizer que está com pressa ou que não encontrou uma lixeira não convence mais. A nossa equipe viu várias na área central de Petrolina, por exemplo. Só que o lixo não estava nelas, e sim no chão. O pessoal aqui é sem consciência. Toda vez aqui, você está vendo bambuzinho. Eu faço aqui bambuzinho quando eu venho a catedral. Aí na que eu venho lá, faço aqui primeiro. Na que eu volto para lá, aqui está todo sujo de novo.
Segundo a Prefeitura de Petrolina, a área central da cidade é o ponto que a população mais suja. 70 varredores passam pelas ruas pelo menos 3 vezes ao dia. Nesse período de chuva, essa última noite, por exemplo, choveu, você pode acarretar, que queira que não, isso acabar indo para nossos bueiros, para as grelhas e está causando transtorno em relação às chuvas. Essa parte de limpeza é um custo direto do município, não é receita vinculada, não é uma verba que você consegue vir extra, não. É custo direto do município, então você pode gastar com outras coisas quando você tem mais cuidado em relação ao nosso meio ambiente. Lugar de lixo é no lixo, né, gente? Agora, olha só que legal, em Pernambuco, ontem teve a abertura de mais um festival, mais uma edição do Festival de Inverno de Garanhuns. No início da tarde, com temperatura em torno dos 20 graus, o clima gostoso trouxe mais gente para as chocolaterias e cafeterias de Garanhuns. O frio daqui é uma coisa única, né? A cidade fica vibrando, muda totalmente, né? Não só no clima, mas as pessoas também elas mudam bastante durante esse período. A dona dessa fábrica de chocolates precisou contratar mais 15 pessoas para dar conta. Ela espera boas vendas até o final do evento. Tem um acréscimo de 50%. É muito bom, né, Tia? É muito bom, porque a gente fala no Festival de Inverno, o Festival de Inverno traz mais pessoas. Mas o mês de julho em si já é um mês bom por conta do frio. O frio de Garanhuns, a gente vende muito esse frio e esse frio é que traz as pessoas para cá. À noite, a cidade ganhou mais movimentação e era hora de colocar os casacos, temperatura caindo ainda mais. Tudo combina com o Festival de Inverno, né? O frio, a cidade, enfim, tudo. E a programação esse ano está sem comentário, de tão boa, né? Não demorou para a chuva começar. Primeiro foi uma leve garoa, mas logo aumentou um pouco. A Aparecida mora em Brasília e também veio curtir o FIG. Esse Festival de Inverno traz 1000 recordações. Adoro. Toda vez que eu tenho a oportunidade de vir, eu venho. Amo. Isso aqui, esse lugar, esse clima gostoso. Isso aqui, só tem aqui em Pernambuco, só tem em Garanhuns. E durante o Festival de Inverno de Garanhuns, os olhos se voltam para a Praça Cultural Mestre Dominguinhos, onde, de acordo com a organização, mais de 1.800.000 pessoas devem passar pelos 18 dias de evento. Palmério trouxe um álbum novo para o show. Para ele, participar do Festival de Inverno é sempre um privilégio e uma ótima oportunidade. É um desafio, porque você vai para um lugar externo, né, como é um festival desse tamanho, que é o Festival de Inverno de Garanhuns, e ter a coragem de lançar um disco novo, com canções novas, sabe? Eu tenho esse desafio comigo, eu sou inquieto. Eu acho que a nossa poesia está viva, a música brasileira está incrível. Eu gosto de fazer parte desse time da renovação, sabe, da música. O segundo festival, o 32º Festival de Inverno, tá 10, tá arrasando. Maravilha, show de bola. Em seguida, foi a vez da banda 14 Bis. E para encerrar a noite, a banda Roupa Nova subiu ao palco. E na praça parecia que todo mundo sabia as letras. E o frio passava longe. Veja a seguir, no período de férias escolares, os parques têm sido uma ótima opção para as crianças. E ainda, hoje é dia do funk no Rio de Janeiro e a gente preparou uma reportagem especial sobre o ritmo carioca. É daqui a pouquinho. Os parques têm sido uma ótima opção para as crianças nessas férias escolares. E esses espaços verdes oferecem também atividades para a família toda. Nas férias, o que a criançada mais quer é brincar. E se a diversão for perto da natureza, para que elas se sintam mais livres, é melhor ainda. Esse parque é bem legal por causa disso, né? Que tem bastante natureza, tem bastante acesso assim aos pássaros, às árvores, né? Os brinquedinhos, dá para eles se divertirem bastante. Legal. Por quê? Porque tem escorregador. O Júlio faz questão de aproveitar as horas de folga com o Gael, de 1 ano. E o parque, que antes era chamado de Cidade das Crianças, é um dos locais preferidos por pai e filho. O lugarzinho é bom, tem brinquedo para todas as idades aqui. Ele gosta bastante daqui, está se divertindo. O
Parque Anilinas tem 44 anos e o que muita gente não sabe é que antes de se tornar essa área de lazer, funcionava aqui uma fábrica de produtos químicos de 1916, que foi considerada a primeira grande indústria da cidade. Com um espaço de 54 mil metros quadrados e muito verde, moradores e turistas podem aproveitar de terça a domingo de graça. O parque oferece uma estrutura multiuso que consegue atender a diversos públicos. É normal aqui da gente, a gente está tendo no mesmo dia 2, 3 eventos, sem nenhum atrapalhar o outro, por conta do tamanho do parque, que consegue agrupar todos eles. Variam de atividades físicas, feito essa aqui que está sendo mostrada, atividades culturais, artísticas e recreação para as crianças, consegue atingir todos esses públicos. Essa turma da melhor idade vem se exercitar. A Viviane é a responsável pelo projeto Ativa a Idade e no período de férias ela dá uma colher de chá para a turma. No período de férias, na verdade, eu perco alguns desses alunos. Por quê? Porque as crianças estão em casa e alguns desses alunos têm que ficar com as crianças. Então, eu libero, né? Alguns eu falo, pode trazer. Aí eu acabo fazendo alguma atividade diferente para estar também incluindo essas crianças nessas atividades aqui do parque. Dá para trazer a criançada? Para correr, né? Para brincar, para pular, andar no balancê, nos brinquedos. E nós fazer a ginástica. E esse parque, o que tem de característica que chama a tua atenção? As árvores, né? As árvores é muito bom, o ar é melhor, né? Você consegue respirar melhor, é mais tranquilo, é suave. Pode vir a família toda? Pode, tem lugar para todo mundo, é só querer vir, né? No Rio de Janeiro, hoje é dia do funk. O ritmo carioca com uma batida inconfundível. Que o funk envolve, fascina, agita o salão e não deixa ninguém parado, a gente sabe bem. Esses MCs são alguns dos que fizeram o movimento ecoar das comunidades do Rio para todos os cantos. Com eles, os bailes funk viraram uma tradição carioca. Essas pessoas vinham curtir, de repente, uma praia, curtir um Cristo Redentor, também vinha para curtir um baile do Salgueiro, um baile do Borel, por causa do rap da Cidade de Deus, de Cidinho Doca, Willy Duda, e de tantos MCs, né, que percorreram essa história tão grande do nosso movimento funk. O estilo musical vai muito além das batidas e dos passinhos. O funk fala da vida nas periferias. É a voz de muitos Silvas. O funk me cativou na década de 90. Eu não era funkeiro, eu me converti funkeiro, né? Foi o funk que me ajudou a realizar o meu sonho, não só de ser músico, artista, mas tantos outros sonhos, né? Por isso que eu devo muito a esse gênero musical, muito a esse ritmo que eu sou apaixonado hoje. E como todo veterano precisa ser reverenciado, o movimento também quer um dia para chamar de seu. E a data escolhida foi 12 de julho. Nesse mesmo dia, há mais de 50 anos, o Baile da Pesada, no Canecão, apresentava o funk pela primeira vez para muitos jovens. A festa foi criada pelos DJs Ademir Lemos e Newton Alvarenga Duarte, o Big Boy. Nós agradecemos muito ao Big Boy e Ademir Lemos, que começaram todo o movimento black lá no Canecão. Mas depois disso muita coisa aconteceu, sempre lutando pelo movimento, buscando melhoras e tudo mais. E em 2018 nós lançamos esse projeto que é o Somos História do Funk. Somos História do Funk é para enaltecer e resgatar o funk dos anos 80 e 90. Aqui na cidade do Rio a data já foi oficializada, mas agora o Dia do Funk pode virar nacional. O projeto de lei já foi aprovado no Senado e agora aguarda a sanção do presidente Lula. Se eles iniciaram os bailes, elas dominaram o cenário. As mulheres chegaram com tudo no mundo do funk para fazer história. Desde quando você se foi, que dói demais dentro do meu coração. Tati quebra barraco. Valesca Popozuda. Problema é teu, eu vou sentar. Ludmilla. MC Carol. Anitta.
poesia do estado do Rio e que servem de inspiração para novas gerações. Porque a gente sabe que para a gente mulher tudo se torna mais difícil, né? Mas a gente tem que permanecer firme, cabeça erguida, seguir em frente e é isso, né? Saber que não tem limite, a gente também tem o nosso espaço. Agora chega de conversa, aumenta o som e bora dançar. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e um excelente fim de semana para você. Tchau, tchau.